Você pode frequentar uma igreja, conhecer os versículos de cor e até orar todos os dias. E ainda assim, o Espírito Santo pode não estar agindo em você. Chocante, não é? Mas é a mais pura verdade espiritual. A presença do Espírito não se mede por palavras bonitas ou gestos religiosos. Ela se revela em sinais profundos, quase imperceptíveis, que transformam o coração antes de mudar o exterior. E é sobre esses sinais que poucos falam, porque eles não se manifestam em emoção passageira, mas em uma revolução silenciosa da alma. Muitos pedem poder, mas esquecem que o Espírito Santo é mais do que força. Ele é presença. Ele não vem para causar arrepio, mas para causar mudança. Não vem para impressionar, mas para habitar. E quando ele está realmente agindo, algo dentro de você começa a mudar. A maneira de pensar, de sentir, de reagir. É como se uma nova vida começasse a nascer dentro da antiga. E o que antes era confusão se torna clareza, propósito e paz. Neste vídeo, você vai descobrir 10 sinais inequívocos de que o Espírito Santo está operando na sua vida. Alguns deles são sutis, outros completamente transformadores. E se você identificar pelo menos um deles, é porque o próprio Deus já começou uma obra em você, uma obra que o mundo não pode impedir. Então, prepare o coração. O que você vai ouvir agora não é uma teoria, é uma revelação. Quem nunca se pegou em silêncio, olhando para o teto e se perguntando: será que o Espírito Santo realmente habita em mim? Esse tipo de dúvida não é sinal de fraqueza, mas de um coração que busca algo mais profundo. Há dentro de cada pessoa uma necessidade de sentir o toque divino, algo que transcende o lógico e o visível. Essa inquietação é o primeiro passo de uma jornada espiritual. Quando alguém começa a questionar se o Espírito está presente, é porque ele já começou a agir, despertando o desejo de comunhão e verdade. A dúvida pode ser o terreno fértil onde a fé floresce. Foi assim com os grandes homens e mulheres da Bíblia. Moisés duvidou de sua capacidade, Gideão pediu sinais e até Tomé quis ver para crer. Mas em todos os casos, o Espírito de Deus se manifestou na vulnerabilidade humana. É justamente quando nos reconhecemos pequenos que o Espírito encontra espaço para agir. Ele não habita onde há orgulho, mas onde há entrega e sede por algo que o mundo não pode oferecer. Há uma diferença gritante entre viver uma religiosidade externa e experimentar a presença viva do Espírito Santo. Muita gente vai à igreja, canta, ora, mas ainda se sente vazia, porque confunde rituais com relacionamento. O Espírito não é encontrado na repetição mecânica de gestos, mas no coração que se abre de verdade. É quando você para de tentar fazer tudo certo e começa a simplesmente dizer: Senhor, me mostra quem Tu és. É aí que o sobrenatural começa a se revelar. Jesus prometeu esse Consolador aos que o amam. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. João 14, 16, 17. Não é uma promessa simbólica, é real, pessoal e presente. O Espírito Santo não é uma força distante, mas uma companhia constante, que fala baixinho e guia com paciência. Ele não chega com barulho, mas com paz. E quando chega, as coisas dentro de nós começam a se reorganizar. Reconhecer o Espírito Santo é como perceber um perfume suave no ar. Ele está ali, mesmo que você não veja. Às vezes, ele fala no silêncio, em outras, através de pessoas, ou de um versículo que salta aos olhos. É Ele quem conforta quando tudo parece ruir e quem traz esperança quando o chão desaparece. Quem se permite ser guiado pelo Espírito começa a ver o mundo com outros olhos, não porque tudo muda ao redor, mas porque algo muda por dentro. Essa busca interior não é uma corrida, é um processo. Alguns sentem de imediato, outros levam tempo, mas o importante é não desistir. O Espírito Santo se revela a quem insiste em buscá-lo com sinceridade, mesmo quando o coração parece frio.
A fé não é uma emoção passageira. É uma decisão diária de continuar crendo, ainda que nada pareça fazer sentido. E é nessa constância que o Espírito encontra morada. Quando o Espírito Santo começa a agir, algo muda. E essa mudança é sutil, mas poderosa. O que antes era importante perde o brilho, e o que antes parecia simples ganha valor eterno. Ele transforma a forma como enxergamos a vida, os outros e até a nós mesmos. E é justamente sobre essa transformação que o próximo ensinamento revela um dos sinais mais belos da presença divina, quando o coração se inclina ao eterno e as prioridades começam a mudar. Quando o Espírito Santo entra em ação, ele não faz alarde, não impõe mudanças à força, ele vai ajustando tudo em silêncio, como quem reorganiza uma casa com cuidado, colocando cada coisa no seu devido lugar. Aos poucos, aquilo que antes era prioridade, status, poder, conquistas, aparência, começa a perder o brilho. O coração passa a buscar o que é eterno e o temporário se torna pequeno demais. A Bíblia diz: os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. É essa inclinação que muda tudo, não uma imposição, mas um despertar. A transformação das prioridades é como uma poda espiritual. O Espírito corta o que impede o crescimento e faz florescer o que tem valor real. Antes, a pessoa podia se definir pelo que tinha ou fazia. Agora, o foco muda para quem ela está se tornando em Deus. Não é mais sobre possuir, é sobre servir. Não é mais sobre vencer discussões, mas sobre semear paz. E essa mudança é gradual. Ninguém se transforma de um dia para o outro. É um processo constante, em que cada decisão, cada renúncia, revela uma nova camada da presença divina. Imagine alguém que, antes, vivia correndo atrás de reconhecimento, mas agora encontra prazer em ajudar sem ser notado. Ou alguém que trocou a pressa por momentos de oração, que aprendeu a ouvir antes de responder. Esses são sinais claros de que o Espírito Santo está realinhando o coração. Ele ensina que sucesso não é alcançar os sonhos pessoais, mas viver os propósitos de Deus. O Espírito muda não apenas o que fazemos, mas o motivo por que fazemos. Essa mudança interior também afeta o modo como a pessoa lida com os outros. O orgulho dá lugar à empatia, a crítica se transforma em compaixão e o julgamento em misericórdia. Coisas que antes irritavam agora se tornam oportunidades para exercer paciência. Quando o Espírito habita em alguém, o ego deixa de ser o centro. É como se a vida passasse a orbitar ao redor da vontade divina e não mais dos desejos humanos. O Espírito Santo também redefine o que significa prosperar. Prosperidade, sob a luz do Espírito, não é acumular bens, mas cultivar paz e propósito. Ele mostra que servir com amor é mais valioso do que ser servido com prestígio. E quando a pessoa entende isso, descobre uma alegria que não depende de resultados nem de aplausos. Essa é a verdadeira liberdade. Viver para algo maior do que o próprio nome. Essa reordenação das prioridades não é uma perda, mas um ganho disfarçado. Quem se entrega ao mover do Espírito passa a enxergar beleza onde antes via rotina e propósito onde antes via tédio. A presença de Deus transforma até o comum em extraordinário. As tarefas diárias se tornam oportunidades de adorar. O trabalho, um campo de ministério e os relacionamentos pontes para o amor divino. E é justamente nesse ponto, quando o coração se aquieta e começa a buscar o que é eterno, que nasce um novo tipo de sede, uma fome espiritual que o mundo não consegue saciar. É essa fome, esse anseio por comunhão com Deus, que revela um dos sinais mais profundos da presença do Espírito Santo. Há momentos em que a alma começa a sentir uma saudade que não sabe explicar. Nada parece preencher, nenhum prazer dura, nenhuma conquista satisfaz. É como se algo dentro de nós clamasse por algo maior. Esse é um dos sinais mais puros da presença do Espírito Santo.
a sede por comunhão com Deus. O salmista descreveu esse sentimento com perfeição. Como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Essa metáfora mostra que o coração humano, quando tocado pelo Espírito, não se contenta com o superficial, ele busca a fonte. Quando o Espírito Santo habita em alguém, orar deixa de ser um ritual e passa a ser um encontro. Ler a Bíblia já não é uma obrigação, mas uma conversa viva com o Criador. É nesse ponto que o relacionamento com Deus deixa de ser uma religião e se torna comunhão. O Espírito desperta uma fome constante, uma curiosidade espiritual, um desejo de conhecer mais. Ele faz a pessoa se perceber carente da presença divina até nos momentos mais simples, no silêncio da madrugada, na correria do dia ou até em meio à dor. Essa comunhão não nasce de uma regra, mas de um amor cultivado. É como quando alguém que amamos está distante, sentimos falta, queremos ouvir a voz, sentir a presença. Assim é com Deus. O Espírito acende essa chama dentro de nós, e ela não se apaga facilmente. Mesmo quando as distrações do mundo tentam abafar esse fogo, o Espírito sopra de novo, lembrando que nenhuma alegria terrena pode se comparar à paz que vem de estar com o Pai. Muitas vezes, o desejo por comunhão começa justamente quando o vazio grita mais alto. Quando nada faz sentido, quando o coração parece cansado, o Espírito se aproxima e sussurra: volta para mim. Ele transforma o vazio em convite, o desânimo em oração, o silêncio em altar. É nesse diálogo invisível que a alma encontra descanso. As lágrimas, antes amargas, se tornam o ponto de partida de uma restauração profunda. Na prática, esse desejo por comunhão muda hábitos e prioridades. A pessoa começa a trocar o excesso de ruído por momentos de meditação, as conversas superficiais por leituras edificantes e o tempo perdido por oração. Não é fanatismo, é transformação. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para agradecer ou desligar o celular antes de dormir para falar com Deus em silêncio. São gestos simples, mas cheios de poder, porque criam espaço para o Espírito agir. Esse desejo também molda a forma como a pessoa vê o mundo. Tudo passa a ser um reflexo da graça divina. O pôr do sol vira uma prece, o trabalho um ato de adoração, e até os desafios se tornam oportunidades para amadurecer na fé. O Espírito ensina a enxergar a mão de Deus em cada detalhe, mesmo naquilo que parece comum. A vida deixa de ser um acaso e se torna um diálogo constante com o Criador. E é exatamente dessa comunhão íntima que nasce algo precioso: sabedoria. Porque quando a alma aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio, o Espírito começa a orientar decisões, revelar caminhos e ensinar discernimento. E é sobre isso que o próximo sinal se revela: o Espírito Santo e o caminho da verdadeira sabedoria. Existem momentos na vida em que as encruzilhadas parecem confusas demais para escolher um caminho. É nesses instantes que a sabedoria divina se revela como um farol em meio à neblina. O Espírito Santo não entrega respostas prontas. Ele ensina a enxergar além das aparências. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Essa sabedoria não nasce de livros nem da experiência humana. Ela é um presente do alto, acessível a quem tem o coração disposto a ouvir. A sabedoria que vem de Deus não grita, ela sussurra. Às vezes, o Espírito Santo fala através de uma pausa, de uma sensação de paz que confirma, ou de um incômodo que alerta. É Ele quem nos ensina a esperar quando todos dizem para correr, ou a agir quando todos dizem para parar. A lógica humana busca o controle. O Espírito ensina o descanso. Ele mostra que sabedoria não é saber tudo, mas confiar mesmo sem entender. Essa sabedoria também se manifesta na prática. Ela aparece quando alguém decide perdoar em vez de revidar,
ou quando escolhe ficar em silêncio diante da provocação. A pessoa guiada pelo Espírito não precisa provar nada a ninguém. Ela sabe que a resposta certa, muitas vezes, é a serenidade. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É o Espírito moldando o caráter para que se pareça cada vez mais com o de Cristo. Os grandes exemplos bíblicos confirmam isso. Salomão, ao receber de Deus a oportunidade de pedir qualquer coisa, não pediu riquezas nem poder, mas sabedoria para governar com justiça. E Paulo, em meio às perseguições, discernia os momentos de falar e os de se calar, guiado pelo Espírito em cada passo. Ambos provaram que sabedoria espiritual é a habilidade de caminhar no ritmo de Deus e não no ritmo do mundo. No dia a dia, o Espírito Santo continua ensinando esse caminho. Ele orienta nas decisões pequenas e nas grandes, em uma conversa delicada, em um negócio importante ou até numa escolha pessoal que pode mudar tudo. Às vezes, a sabedoria se manifesta numa simples atitude, como escolher a gentileza quando o orgulho quer dominar. É o Espírito dizendo, vai por aqui, confia em mim. Essa voz suave é o maior sinal de que ele está guiando o coração. Mas o Espírito também ensina que sabedoria é saber esperar o tempo certo. Há decisões que não precisam de pressa, precisam de maturação. A fé é paciente, porque confia que o tempo de Deus nunca atrasa. Quando a ansiedade aperta, é o Espírito que lembra. A promessa não se perdeu, só está sendo preparada. E quem aprende a descansar nesse tempo, aprende a ouvir a voz divina com mais clareza. E é justamente nesse processo de aprendizado e silêncio que algo profundo acontece. A alma começa a distinguir o que vem de Deus e o que vem do ego. E quando o Espírito ensina a reconhecer essa diferença, ele também desperta uma nova sensibilidade, a consciência do pecado e o desejo de viver em santidade. Há um momento na caminhada de fé em que algo dentro da gente começa a mudar. O que antes parecia inofensivo agora incomoda. O que antes passava despercebido agora pesa no coração. É o Espírito Santo agindo, trazendo uma sensibilidade nova, revelando áreas que precisam ser transformadas. Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Esse convencimento não é uma acusação fria, mas uma demonstração de amor. É o toque suave do Espírito que diz, você é melhor do que isso. O Espírito Santo não usa o medo para corrigir, ele usa a luz. Ele ilumina o coração e mostra com ternura aquilo que precisa ser mudado. A diferença entre culpa e arrependimento está justamente aí. A culpa aprisiona, o arrependimento liberta. Enquanto a culpa diz, você não presta, o Espírito diz, venha, eu posso restaurar você. Quando a pessoa começa a sentir esse peso doce, não de condenação, mas de transformação, é sinal de que o Espírito já está moldando o interior. Essa convicção não se manifesta apenas em grandes falhas, mas nas pequenas atitudes diárias. Uma palavra dita com impaciência, um pensamento de orgulho, uma omissão diante da dor do outro. O Espírito Santo faz o coração sensível o suficiente para perceber que até os gestos mais sutis carregam valor espiritual. É Ele quem ensina que santidade não é perfeição, é sensibilidade. É perceber quando algo fere o amor de Deus e decidir mudar por amor, não por medo. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos dessa transformação. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, chorou amargamente. Aquele choro não era desespero, era arrependimento. Davi, depois de ser confrontado por seu pecado, escreveu o Salmo 51 pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ambos foram restaurados porque permitiram que o Espírito os quebrantasse. É assim também hoje. Quando alguém reconhece sua falha e se volta para Deus, o Espírito transforma a culpa em graça e vergonha em aprendizado.
Na vida prática, essa sensibilidade se manifesta quando a pessoa começa a pensar antes de agir. Ela passa a escolher palavras com mais cuidado, a pedir perdão com mais facilidade e a se afastar de ambientes que a afastam de Deus. O Espírito Santo se torna como um amigo de alma que sussurra conselhos no coração, lembrando o que edifica e o que destrói. É Ele quem diz não vá quando o caminho parece bonito, mas leva à queda, e quem diz volte quando há arrependimento sincero. Com o tempo, essa convivência com o Espírito gera liberdade. O pecado perde o sabor, o erro perde o encanto, e a pessoa começa a encontrar prazer na obediência. Não é mais um esforço cansativo de tentar ser bom, é uma transformação natural, de dentro para fora. O Espírito Santo ensina que o verdadeiro arrependimento não é chorar pelo erro, mas mudar o rumo e caminhar em direção à luz. E é justamente dessa transformação interior que surge o próximo sinal da presença divina, os frutos do Espírito. Porque quando o coração é limpo e sensível, ele se torna fértil para que novas virtudes floresçam: amor, alegria, paz e tudo aquilo que reflete o próprio caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em alguém, sua presença começa a transbordar em atitudes, palavras e gestos que não passam despercebidos. A Bíblia descreve isso com clareza. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Note que o texto fala em fruto no singular, como se todas essas virtudes fossem partes de uma mesma árvore. Uma árvore que cresce lentamente, mas dá frutos doces, visíveis e transformadores. Esses frutos não nascem do esforço humano, mas do processo de convivência com o Espírito. É Ele quem transforma o temperamento, suaviza o orgulho e coloca brandura onde antes havia rigidez. A pessoa que vivia reagindo com raiva começa a responder com calma. Quem era dominado pela ansiedade aprende a esperar. Quem guardava rancor aprende a perdoar. Tudo isso acontece sem barulho, como uma semente germinando debaixo da terra. O Espírito trabalha em silêncio, mas o resultado é visível para todos. Pense na paciência, por exemplo, uma virtude rara num mundo de pressa e imediatismo. Quando o Espírito Santo governa o coração, a pessoa aprende a não se precipitar, a respirar fundo antes de agir, a entender que cada coisa tem seu tempo. Isso se aplica ao trabalho, às relações, às orações não respondidas. A paciência não é passividade, é confiança. E essa confiança só pode vir de quem tem o Espírito moldando o caráter por dentro. O mesmo acontece com a alegria. Ela deixa de depender de circunstâncias e se torna um estado de alma. Mesmo quando tudo parece desabar, o Espírito Santo sopra consolo, lembrando que a vida não termina nas perdas. É uma alegria que floresce mesmo em meio às lágrimas, porque tem raiz na presença de Deus. É o sorriso de quem sofre, mas confia, de quem chora, mas continua crendo. É o brilho nos olhos de quem sabe que o melhor ainda está por vir. O fruto do Espírito também se manifesta nas relações. A bondade, a fidelidade, a mansidão, virtudes que tornam o convívio mais leve. Uma pessoa que antes buscava ter razão, passa a buscar reconciliação. Ela não responde mais com orgulho, mas com empatia. E o curioso é que isso não significa fraqueza, mas força controlada. A mansidão é o poder que se recusa a ferir. É o Espírito ensinando que vencer uma discussão não é tão importante quanto preservar a paz. Com o tempo, o fruto amadurece e a vida se torna um reflexo do caráter de Cristo. O Espírito Santo faz com que a pessoa viva o Evangelho não apenas com palavras, mas com o testemunho do dia a dia. No trânsito, no trabalho, na família, o comportamento passa a ser uma pregação silenciosa. O mundo pode até não entender o motivo dessa transformação, mas sente sua presença. É como o perfume de uma flor, discreto, mas impossível de ignorar.
E é justamente quando esses frutos começam a aparecer que o Espírito aprofunda sua obra, levando o coração a discernir melhor o que é ou não da vontade de Deus. Porque quando há maturidade espiritual, o crente não apenas sente, ele aprende a discernir. E é esse discernimento, essa sabedoria refinada de seguir a voz divina, que marca o próximo sinal da presença do Espírito Santo. Há momentos em que a vida parece um labirinto, cheio de portas abertas e caminhos que se cruzam. É justamente aí que o Espírito Santo atua como um guia silencioso, mostrando qual direção seguir. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Esse discernimento não vem da pressa nem da lógica humana. Ele brota da mente e do coração que aprenderam a ouvir o Espírito antes de agir. O discernimento é um dom que se desenvolve com o tempo e a intimidade. É como aprender uma nova língua. Quanto mais você ouve, mais reconhece a voz. Às vezes, o Espírito Santo fala através de uma paz que confirma. Outras, por meio de um desconforto que alerta. Ele não confunde, ele orienta. É o Espírito quem diz, espere, quando todos gritam, vai agora. E quem sussurra, agora é a hora, quando tudo parece inseguro. Ele não se impõe, ele guia. Essa sabedoria divina também ensina a aceitar os 3 tipos de resposta de Deus. O sim, que alegra, o não, que protege, e o espere, que amadurece. O Espírito Santo mostra que todas elas são expressões do amor de um pai que sabe o que faz. Às vezes, a pessoa se revolta diante do silêncio de Deus, sem perceber que o silêncio é o modo mais delicado do Espírito dizer, confie, ainda não é o momento. E quando essa confiança cresce, a ansiedade dá lugar à paz. Paulo viveu essa experiência ao ser impedido pelo Espírito de pregar na Ásia. Atos 16. Aos olhos humanos, parecia um obstáculo, mas era direcionamento divino. Deus o guiava para a Macedônia, onde grandes portas se abririam. Assim acontece conosco. O Espírito fecha caminhos que parecem bons, mas que não nos levariam ao propósito certo. E quando o coração aprende a discernir isso, cada porta fechada deixa de ser frustração e se torna proteção. O discernimento também se manifesta no cotidiano, nas conversas, nas escolhas, nas relações. Às vezes, o Espírito Santo alerta sobre pessoas, parcerias ou decisões que parecem perfeitas, mas trazem perigo disfarçado. Outras vezes, ele desperta coragem para dizer sim a algo que parece arriscado, mas faz parte do plano divino. O segredo está em manter o coração sensível e a mente renovada, para perceber o que vem de Deus e o que vem do ego. O Espírito Santo também treina a mente para pensar de forma espiritual. Ele ensina a pesar consequências, a ouvir conselhos sábios, a buscar confirmação na palavra antes de decidir. Quem aprende a discernir vive mais leve, porque entende que nem toda oportunidade é bênção e nem toda espera é perda. O discernimento liberta, porque tira o fardo de querer controlar tudo e coloca a confiança nas mãos de Deus. E à medida que essa sintonia com o Espírito cresce, a alma começa a experimentar um novo tipo de oração. Uma oração que não se limita às palavras, mas vem do próprio Espírito intercedendo dentro de nós. E é justamente sobre essa dimensão sobrenatural que o próximo sinal se manifesta, o poder de orar no Espírito. Há momentos em que as palavras simplesmente não bastam. A dor é grande demais, o medo é intenso. O coração não sabe o que dizer, mas ainda assim, algo dentro de nós ora. É o Espírito Santo intercedendo. A Bíblia descreve esse mistério com ternura. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, 27.
Orar no Espírito é permitir que Deus traduza as emoções que não conseguimos expressar. Essa oração não é sobre eloquência, nem sobre saber as palavras certas. É sobre conexão. Às vezes acontece no silêncio, outras em lágrimas e outras ainda em um clamor que não pode ser explicado. Orar no Espírito é abrir espaço para que o próprio Deus fale dentro de nós. É o momento em que a oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. Quando o Espírito Santo conduz a oração, ela ultrapassa os limites da razão e alcança os céus com precisão divina. Em muitos casos, essa experiência é acompanhada por um senso profundo de paz, mesmo quando nada muda externamente. O Espírito Santo traz consolo e clareza, mostrando que a oração não serve apenas para pedir, mas para alinhar o coração à vontade de Deus. É o Espírito quem sussurra: não ore para mudar as circunstâncias, ore para que eu mude você dentro delas. E quando isso acontece, o desespero dá lugar à confiança. A oração no Espírito também pode se manifestar por meio de dons espirituais, como o dom de línguas, uma forma sobrenatural de comunicação entre o crente e Deus. Mas mesmo sem esse dom, todos podem orar no Espírito. Basta orar com sinceridade e entrega total, permitindo que Ele conduza cada palavra, cada suspiro. Pode ser em casa, no trabalho, no carro ou durante uma caminhada. O importante não é o lugar, mas o coração disposto. Na prática, orar no Espírito é viver em estado de comunhão. É conversar com Deus em todos os momentos, mesmo sem fechar os olhos ou usar palavras formais. É agradecer no meio da correria, pedir sabedoria em silêncio antes de uma decisão, ou simplesmente dizer: Espírito Santo, fica comigo agora. Essa constância faz da oração uma ponte que liga o cotidiano ao sagrado. E é essa ponte que o Espírito deseja construir dentro de cada um de nós. Orar no Espírito também é uma arma poderosa na batalha espiritual. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Essa oração não é defensiva, é ofensiva. Rompe barreiras, desmonta medos e fortalece o coração. Quando o Espírito ora através de nós, o inimigo perde terreno, porque não há estratégia humana que se iguale à intercessão divina. O Espírito luta por nós até quando não percebemos, e quanto mais a pessoa ora no Espírito, mais sensível ela se torna à voz de Deus. O coração se afina à frequência do céu, a mente se clareia e a fé se torna madura. E é justamente nesse ponto que surge o próximo sinal da presença do Espírito Santo, a unção para testemunhar, o poder de falar e viver de modo que outros enxerguem Cristo através de nós. Há algo extraordinário que acontece quando o Espírito Santo habita plenamente em uma pessoa. Ela se torna um canal vivo da presença de Deus. As palavras que antes pareciam comuns ganham poder, e os gestos simples passam a carregar propósito. Foi exatamente isso que Jesus prometeu aos discípulos: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Essa promessa não era apenas para aquele tempo, é também para hoje, para todos que permitem que o Espírito fale através de suas vidas. Testemunhar não é decorar versículos nem impor crenças. É permitir que o Espírito Santo use nossa história para alcançar outros. Às vezes, o testemunho mais poderoso não vem de quem fala alto, mas de quem vive de forma coerente. Uma vida transformada pelo Espírito convence mais do que 1000 discursos. É o brilho nos olhos, a serenidade nas provações, a bondade em tempos de egoísmo. Tudo isso prega sem precisar de púlpito. Há momentos em que o Espírito Santo impulsiona alguém a falar, mesmo sem preparo ou roteiro. As palavras fluem naturalmente, atingem o coração certo na hora exata, e a pessoa percebe que não era ela quem falava, era o Espírito.
É Ele quem dá coragem para compartilhar a fé num café com um amigo, num grupo de trabalho ou até em uma conversa breve com um estranho. A unção para testemunhar não é sobre habilidade, é sobre disponibilidade. Mas esse poder vai além das palavras. O Espírito Santo transforma o próprio comportamento em testemunho. Ele inspira gestos de compaixão, perdão e generosidade que desafiam a lógica do mundo. Quando alguém retribui o mal com o bem, quando oferece ajuda sem esperar nada em troca, o Espírito está agindo. Essas atitudes silenciosas falam mais alto do que qualquer sermão e plantam sementes invisíveis no coração de quem observa. O testemunho também se fortalece nas lutas. As pessoas prestam mais atenção à fé de quem permanece firme na tempestade do que a de quem nunca enfrentou ventos fortes. Quando alguém continua confiando em Deus mesmo em meio à dor, o Espírito Santo transforma essa perseverança em mensagem viva. É como se o sofrimento ganhasse um propósito: mostrar que a fé é mais resistente que o medo. Paulo resumiu isso com maestria. Minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 2:4. Essa unção tira o peso da performance. Ninguém precisa ser eloquente para ser usado por Deus, basta ser verdadeiro. O Espírito Santo se encarrega de transformar a simplicidade em impacto e as palavras comuns em instrumento de salvação. E à medida que essa unção cresce, a pessoa percebe que testemunhar não é um dever, mas um privilégio. É o Espírito unindo vozes, conectando corações e ampliando o alcance da mensagem de Cristo. E é justamente nessa conexão profunda com Deus que nasce algo ainda mais íntimo e sensível: a capacidade de reconhecer e obedecer à voz divina, o próximo sinal da presença do Espírito Santo. Há uma voz que não grita, mas transforma. Ela não vem de fora, mas de dentro. Suave, firme, inconfundível. É a voz de Deus falando através do Espírito Santo. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." João 10:27. Ouvir essa voz é um dos maiores privilégios da vida espiritual. Ela não é mística nem distante, é íntima e amorosa. O Espírito fala nas pausas, nos pensamentos, nos sinais sutis que passam despercebidos aos distraídos. Aprender a ouvir a voz de Deus é como sintonizar uma estação de rádio. No começo, há ruído, interferência, mas quanto mais o coração se aquieta, mais nítido o som se torna. O Espírito Santo ensina esse processo com paciência. Ele usa a palavra, um louvor, um conselho sábio ou até o silêncio para nos orientar. Às vezes o Espírito não responde do jeito que queremos, mas sempre responde do jeito que precisamos. Essa sensibilidade nasce da intimidade. Quem passa tempo com Deus começa a reconhecer o tom da sua voz. Assim como uma mãe distingue o choro do filho entre dezenas, o crente discernido percebe quando é o Espírito quem está falando. E essa voz traz sempre o mesmo fruto: paz. Quando vem de Deus, mesmo que confronte, a mensagem traz serenidade. Quando vem do inimigo, traz confusão. É o Espírito quem ensina a diferença entre o impulso e a direção divina. Um exemplo belo disso é a história de Samuel. Ainda menino, ele ouviu o Senhor chamando durante a noite, mas não entendeu de imediato. Precisou da orientação de Eli para reconhecer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Assim também acontece conosco. No início, é fácil confundir os pensamentos com a voz de Deus, mas o Espírito usa o tempo, a experiência e a palavra para nos ensinar a discernir. Na vida prática, essa sensibilidade se manifesta nas decisões diárias. Pode ser a escolha de um caminho profissional, uma amizade ou até uma simples resposta numa conversa difícil. O Espírito Santo sempre orienta quem está disposto a ouvir. Ele não dá mapas detalhados, mas mostra o próximo passo.
É como caminhar à noite com uma lamparina. A luz não ilumina toda a estrada, mas o suficiente para seguir em segurança. Ouvir a voz de Deus também requer coragem para obedecer. Às vezes, o Espírito pede algo que desafia a lógica. Perdoar quem feriu, desistir de algo aparentemente promissor, ou esperar quando tudo dentro de nós clama por ação. Mas é nessa obediência que o poder da fé se manifesta. A voz do Espírito nunca leva ao erro. Ela conduz ao amadurecimento. Cada ato de obediência se torna uma nova lição de confiança, e quanto mais o coração aprende a ouvir, mais preparado ele se torna para amar. Porque toda a direção do Espírito tem um único propósito: nos tornar parecidos com Cristo. E é exatamente aí que surge o próximo sinal da sua presença. A capacidade divina de amar como Ele amou, sem reservas, sem condições e sem limites. Amar como Cristo amou é uma das tarefas mais desafiadoras da vida espiritual. Não é um amor comum, condicionado por simpatia ou conveniência. É um amor que nasce do Espírito Santo, um amor que perdoa quando o coração está ferido e que acolhe mesmo quando não é compreendido. Jesus disse: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que sois meus discípulos." João 13, 34, 35. Esse é o padrão mais alto do Evangelho: amar como Ele amou. E só o Espírito pode tornar isso possível. Esse amor vai na contramão do mundo. Enquanto a lógica humana diz, retribua na mesma moeda, o Espírito sussurra, responda com bondade. Quando alguém cheio do Espírito é insultado, ele ora. Quando é ferido, ele perdoa. Quando é ignorado, ele continua amando. Isso não é fraqueza, é força santificada. É o poder divino dominando o instinto humano. Amar como Cristo amou é deixar de reagir com o ego e começar a agir com o coração de Deus. Há exemplos grandiosos disso nas Escrituras. Estevão, enquanto era apedrejado, clamou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Atos 7,60. Naquele momento ele não falava por si mesmo. Era o Espírito Santo amando através dele. O mesmo Espírito que levou Jesus a orar na cruz: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Esse é o tipo de amor que transcende a lógica humana e revela o verdadeiro caráter de Deus. Na prática, amar como Cristo significa aprender a ser paciente com quem ainda está em processo. É oferecer compreensão em vez de julgamento. É dar segunda chance a quem ninguém mais acredita. É enxergar nas pessoas não o que elas são hoje, mas o que o Espírito pode fazer delas amanhã. Esse amor é terapêutico, cura feridas, reconstrói pontes e renova esperanças. Ele faz da fé algo vivo, palpável, transformador. Mas o Espírito também ensina que amar é decidir. Amor não é só emoção, é escolha diária, é optar por permanecer, mesmo quando seria mais fácil desistir. É estender a mão mesmo cansado. É ser luz, mesmo em ambientes escuros. Esse tipo de amor nasce da comunhão com o Espírito. Quanto mais ele habita, mais esse amor transborda. A pessoa começa a amar até aqueles que antes causavam repulsa, e nisso está um milagre. O coração se torna reflexo do céu. Esse amor também muda a forma como vemos a nós mesmos. O Espírito nos lembra que não podemos dar o que não temos, e por isso ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Ao sentir-se amado incondicionalmente, o cristão deixa de buscar aprovação e passa a doar amor genuíno. Ele ama porque foi amado primeiro, e esse amor se torna testemunho, uma prova viva da ação do Espírito no mundo. E quando esse amor amadurece, a fé se aprofunda. O Espírito Santo se torna não apenas uma presença, mas um amigo, um consolador, um companheiro constante. E é justamente esse relacionamento pessoal com Ele, íntimo, real e transformador, que revela o próximo sinal da sua presença. Compreender que o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa divina, viva e presente em todos os dias da caminhada.
Muitas pessoas imaginam o Espírito Santo como uma energia, uma força misteriosa que se manifesta de tempos em tempos. Mas o Espírito não é uma força, ele é uma pessoa, uma presença viva, sensível, que pensa, sente, consola e fala. Jesus o chamou de Consolador, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Essa descrição é íntima e afetuosa. Não fala de poder impessoal, mas de relacionamento. Quando alguém começa a tratar o Espírito Santo como um amigo, algo muda dentro de si. As orações deixam de ser monólogos e se tornam conversas. As dúvidas se tornam oportunidades de escuta. O Espírito não é um visitante que aparece nos cultos. Ele é o companheiro constante, presente nas madrugadas silenciosas e nos dias de coração apertado. Ele é aquele que entende sem que você precise explicar, que consola sem usar palavras e que guia sem precisar empurrar. Essa amizade se constrói na prática. Falar com o Espírito Santo pode parecer estranho no início, mas logo se torna natural. É dizer, Espírito Santo me ajuda a decidir, fica comigo nessa reunião, ou simplesmente, obrigado por não desistir de mim. É essa intimidade que transforma o relacionamento com Deus em algo real, não teórico. O Espírito quer participar de cada detalhe, da rotina ao descanso, das decisões às emoções. Ele não quer só ser invocado, quer ser incluído. Na Bíblia, vemos o Espírito agindo de forma pessoal em muitas vidas. Ele desceu sobre os apóstolos em Pentecostes e os encheu de coragem. Orientou Pedro a ir até Cornélio, rompendo barreiras culturais, e guiou Paulo em suas viagens missionárias. Cada uma dessas ações mostra que o Espírito Santo não é um símbolo, mas um amigo ativo, um guia que atua no presente, moldando histórias e transformando destinos. Na vida cotidiana, essa presença é percebida nas coisas simples. É o conforto repentino em meio à dor, a paz inexplicável depois de uma oração, o conselho que vem à mente no momento certo. O Espírito fala através das Escrituras, mas também através das circunstâncias, das pessoas, dos detalhes. Ele é aquele que sussurra no coração, vai por aqui. É aquele que faz o impossível parecer possível e o improvável se tornar testemunho. E o mais belo é que o Espírito Santo não impõe. Ele convida, ele não invade, ele habita. Ele é discreto, mas constante. Quando alguém o entristece, ele não se afasta com ira, apenas silencia, esperando ser ouvido novamente. E quando alguém o busca com sinceridade, ele se manifesta com ternura. O relacionamento com o Espírito é como uma chama. Quanto mais alimentada, mais forte e clara ela brilha. E quando essa chama arde dentro da alma, nasce algo raro, uma paz que não depende de circunstâncias, uma serenidade que o mundo não pode oferecer. Essa paz, fruto da presença viva do Espírito Santo, que marca o próximo sinal. A paz inexplicável que guia, protege e acalma quem vive segundo o coração de Deus. Há uma paz que não se compra, não se ensina e não se explica, apenas se experimenta. É a paz que o Espírito Santo deposita no coração daqueles que aprenderam a confiar em Deus, mesmo quando nada parece fazer sentido. A Bíblia descreve assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença divina em meio a eles. É o Espírito sussurrando: está tudo sob controle, mesmo quando você não entende. Essa paz é uma das marcas mais fortes da presença do Espírito. Ela se manifesta nos momentos em que o medo tenta dominar, nas noites insones em que a ansiedade grita, ou nos dias em que tudo parece desabar. E de repente, mesmo sem explicação lógica, o coração se acalma.
É como se Deus colocasse um cobertor de serenidade sobre a alma. Não há fórmula mágica, é fruto de relacionamento. Quanto mais o espírito habita, mais o coração aprende a descansar. Um exemplo profundo disso está na vida de Paulo e Silas. Mesmo presos, acorrentados e feridos, eles cantavam louvores na escuridão. Aquilo não era insanidade, era confiança. O Espírito Santo os fazia enxergar o invisível. Sabiam que a prisão era temporária, mas a presença de Deus era eterna. Essa é a diferença entre quem vive pela carne e quem vive pelo Espírito. O primeiro entra em pânico diante da dor, o segundo encontra propósito dentro dela. A paz do Espírito também ensina a reagir de forma diferente. Quando o mundo diz revida, o Espírito diz descansa. Quando tudo parece urgente, ele ensina a esperar. Essa serenidade não vem de ignorar os problemas, mas de confiar que Deus está agindo mesmo no silêncio. É o tipo de paz que não depende do resultado, mas da certeza de que o Pai está no comando. É quando o crente pode dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas sei em quem confio. Na prática, essa paz transforma a rotina. O ambiente de trabalho fica mais leve, as relações se tornam menos tensas e até os conflitos parecem menores. A pessoa cheia do Espírito carrega uma atmosfera diferente. Onde chega, leva equilíbrio. É o tipo de presença que acalma quem está perto, porque carrega a essência de quem está dentro. Essa é a verdadeira influência espiritual. Ser um canal de paz num mundo que vive em guerra. Essa paz também é o escudo contra a ansiedade. O Espírito Santo ensina que preocupar-se não muda o futuro, mas rouba o presente. Ele convida a viver um dia de cada vez, a entregar o amanhã nas mãos de Deus. Quando o coração aprende a descansar, a mente se liberta. E é nesse descanso que a fé floresce, porque confiar é o ato mais profundo de adoração. E quando o Espírito estabelece essa paz interior, ele prepara o coração para algo ainda maior. Uma transformação profunda, duradoura, que muda não apenas o comportamento, mas o propósito da existência. Porque quem vive em paz com Deus, começa a viver com propósito no mundo. E é sobre essa transformação interior e eterna que o próximo sinal se revela. Verdadeira ação do Espírito Santo não se mede por emoções passageiras, mas pela transformação silenciosa e constante que ele realiza dentro de nós. O Espírito não apenas visita, ele habita. E quando habita, começa a reconstruir os alicerces da alma. Aos poucos, ele substitui orgulho por humildade, impaciência por serenidade e desespero por fé. É o cumprimento do que Paulo escreveu em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, cada detalhe da transformação tem um propósito eterno. Essa mudança interior não é como uma reforma superficial, é uma reconstrução total que vai das intenções aos gestos. O Espírito Santo trabalha em áreas que ninguém vê, nas motivações, nos pensamentos e nos desejos. Ele não muda apenas o que a pessoa faz, mas o motivo pelo qual faz. Alguém que antes agia por vaidade, agora age por amor. Quem buscava reconhecimento, agora busca servir. É a diferença entre ser religioso e ser transformado. O processo, porém, é contínuo. Assim como um escultor não termina sua obra em um só dia, o Espírito Santo molda o caráter do cristão com paciência e precisão. Cada aprovação, cada silêncio de Deus, cada aparente demora é uma ferramenta divina, esculpindo a alma. Quando o crente entende isso, começa a enxergar as dificuldades não como castigo, mas como treinamento espiritual. O sofrimento deixa de ser fim e passa a ser meio. Essa transformação também redefine o propósito da vida. O Espírito revela que o chamado do cristão não é simplesmente sobreviver, mas refletir Cristo em tudo.
Seja no trabalho, na família, nas decisões ou nas lutas, há um propósito escondido: ser luz num mundo que insiste em caminhar na escuridão. E quando essa consciência desperta, até as tarefas mais simples se tornam sagradas. Ajudar alguém, ouvir com empatia, agir com justiça, tudo se torna adoração. O Espírito Santo também liberta da necessidade de aprovação humana. Quando o cristão entende que vive para agradar a Deus e não as pessoas, experimenta uma liberdade rara. Já não há medo do julgamento alheio, porque o coração aprendeu a ouvir uma voz mais alta. Essa mudança interior dá coragem para seguir o propósito mesmo quando o mundo não entende. Afinal, quem anda com o Espírito não busca aplausos, busca frutos. E à medida que o Espírito vai moldando o exterior começa a refletir essa nova identidade. As palavras se tornam mais doces, as ações mais compassivas e o olhar mais terno. Essa transformação visível é o testemunho mais poderoso que existe. Não é pregada com discursos, mas com exemplo. O cristão cheio do Espírito não precisa dizer que mudou. A própria vida o denuncia. E quando a transformação interior encontra seu propósito eterno, o Espírito convida o coração para o passo final, o chamado à entrega completa. Porque o ápice da vida espiritual não está em receber mais de Deus, mas em se entregar mais a Ele, permitindo que cada área da vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Há um momento na caminhada espiritual em que o Espírito Santo deixa de apenas nos guiar e passa a nos convidar a uma entrega total. Não uma entrega parcial das partes fáceis da vida, mas uma rendição completa, onde o coração diz: Senhor, tudo é teu. É sobre isso que fala Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito é reconhecer que Ele não é um hóspede em nós, mas o dono da casa. É permitir que Ele dirija cada área, sentimentos, escolhas, relacionamentos, planos, sem resistência. Essa entrega diária é um ato de coragem. Muitos querem o consolo do Espírito, mas poucos aceitam sua direção, porque entregar é confiar sem garantias, é obedecer mesmo quando não se entende o caminho. O Espírito Santo não promete conforto, promete plenitude. E essa plenitude vem quando o ego se cala e a alma aprende a descansar nas mãos do Criador. É nesse ponto que a vida ganha sentido. Quando a vontade de Deus deixa de ser uma opção e passa a ser o propósito. O mundo moderno tenta convencer o cristão de que pode viver com o Espírito e, ao mesmo tempo, seguir o próprio ritmo. Mas o Espírito não divide espaço com a autossuficiência. Ele é vento, livre, intenso, soberano. Para ser guiado por Ele, é preciso aprender a soltar o controle. Entregar-se não é perder o rumo, é finalmente encontrar a direção certa. Quem vive assim percebe que nada é coincidência, tudo é condução divina. Essa entrega se manifesta em práticas simples, mas poderosas. A oração constante, a adoração genuína, o estudo da palavra e o serviço ao próximo são os meios pelos quais o Espírito se move em plenitude. Quando a pessoa ora, abre o coração. Quando adora, se rende. Quando lê a palavra, se alinha. Quando serve, manifesta o amor de Cristo. São nesses gestos diários que o Espírito encontra espaço para agir com liberdade. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que viveram essa entrega completa. Maria, ao receber o anúncio do anjo, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Os apóstolos deixaram tudo, barcos, redes, famílias, para seguir a voz do Espírito que ecoava em Cristo. E cada um deles descobriu que a renúncia não trouxe perda, mas plenitude. Quanto mais se entregavam, mais o Espírito fluía. Viver guiado pelo Espírito não é caminhar no escuro, é caminhar com fé. É acordar cada manhã dizendo: Espírito Santo, guia meus passos hoje.
É aprender a discernir sua voz no meio do ruído, sentir sua presença nos momentos de solidão e confiar no seu tempo quando o silêncio parecer longo. A entrega completa é uma jornada, não um evento. É escolher dia após dia depender dele em tudo. E quando essa entrega se torna estilo de vida, o Espírito Santo passa a ser mais que um guia. Ele se torna a essência da existência. É nesse ponto que a vida espiritual floresce em plenitude. E é aqui que a história se completa. O Espírito Santo, aquele que foi buscado, percebido e recebido, agora governa. E nesse governo, o coração finalmente descansa, pois encontra o verdadeiro sentido de viver com Deus. Se cada um desses sinais falou com você, é porque o Espírito Santo já está agindo, talvez de forma sutil, mas real. Agora é a sua vez de responder. Não ignore o toque do Espírito. Ele está te chamando para ir além das aparências e viver uma fé viva, transformadora, profunda. Pergunte-se, qual desses sinais eu mais percebo na minha vida hoje? E qual deles preciso deixar florescer com mais liberdade? O Espírito Santo não força, ele convida. Ele está à porta do seu coração, batendo, esperando que você permita que ele assuma o controle de tudo. E quando isso acontece, não há mais vazio, medo ou dúvida que resistam. Você passa a viver com propósito, com serenidade e com poder espiritual. Antes de sair, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia-me. Essa simples frase é um ato de fé, uma declaração de entrega e confiança. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o instrumento que o Espírito Santo quer usar hoje. E lembre-se, aqui neste canal, você nunca caminha sozinho. Ative as notificações e inscreva-se para continuar aprendendo sobre como o Espírito Santo transforma vidas, uma verdade de cada vez.